Por que eles louvam o Getúlio? Porque depois de passar todo esse tempo, sobra do Getúlio aqueles projetinhos sociais, né? Trabalhista, aquilo coisa que favorece as ideias ali dos vermelhos de hoje. Então eles pegam essa parte do Getúlio e trata como se fosse a parte substancial. É uma escolha religiosa também nesse sentido. E dentro desse aspecto ainda, religioso do marxismo, a gente pode ter um conflito aí ou não, porque a gente tem a dissonância cognitiva imperando. Mas nós temos o aspecto religioso, essa fé religiosa no marxismo, como nós acabamos de descrever alguns exemplos, mas nós temos aí também o materialismo do marxismo, né? E aí como é que você une essas duas coisas? Não, eu não uno, porque se eu fosse falar, eu falaria que é uma religião materialista. Da mesma maneira, isso não é nenhuma novidade também, porque antes disso houve a tal da religião positivista, com igreja e tudo. Pelo menos os positivistas eram mais honestos nesse ponto. Os positivistas, principalmente no Brasil, fundaram até igreja. Entendeu? E o que os positivistas diziam? Que o que importa é a matéria, tudo é pela ciência, tudo é pelo que você vê, tudo é pelo que você calcula ali. Então, os positivistas já tinham feito isso, constituíram uma religião sem Deus, uma religião sem espírito. Da mesma maneira, o que o marxismo fez foi constituir uma religião sem Deus, sem espírito, onde tudo é a matéria. Tá? Agora, por isso que eu tomo cuidado para não chamar de religião. É uma ideologia com características de seita religiosa. Não é uma religião, porque o comunismo, ele se tem algum aí na audiência, algum petista, algum pessoalista, ou algum socialista, marxista, eu sou marxista, eu vou lá na minha igreja, mas lá nós somos da teologia da libertação, eu vou lá na minha igreja, nós somos da teologia da missão integral, somos marxistas, mas marxistas de Cristo, né? Aí eu vou dizer uma coisa, o marxismo, ele é materialista. O que significa isso? Ele acredita que tudo é matéria, tudo. Ou seja, se tudo é matéria, não existe transcendência. Ou seja, não existe Deus. Marxismo não combina com Deus. O marxismo, ele é declaradamente ateu. Eu vou repetir, marxismo é declaradamente ateu. Eu sei que a maioria das pessoas sabe disso, mas tem gente que ainda parece que não sabe, porque acha que pode coadunar ali o marxismo com religião, essas coisas. Não dá. Se você fizer isso, você está invertendo o marxismo. Porque a base do marxismo é materialismo. Materialismo não é a pessoa que gosta de gastar dinheiro no shopping. Materialismo é acreditar que tudo neste mundo é matéria. Tudo. 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 Não existe nada além da matéria. E é isso exatamente que o marxismo ensina. E, Fábio, pegando esse ponto ainda, vamos então entrar um pouquinho nessa relação do marxismo com a religião em si, a religião que existe, como ele enfrenta, né? Você já deu a introdução, mas eu queria puxar aqui um ponto de um exemplo prático que nós temos, a própria teologia da libertação infiltrada dentro da Igreja Católica e a teologia da missão integral infiltrada, né, dentro das denominações protestantes. E o que nós vemos é justamente você tirar o senso sacral da religião e transformar tudo numa espécie de instituição de caridade e autoajuda religião. E todos os dogmas, toda a doutrina religiosa, ela começa a ser subvertida pelos próprios elementos, né, os membros do clero, a teorias materialistas. Se vocês aqui que estão nos assistindo pegarem o que a teologia da libertação prega, é você tirar o senso sacral da presença divina, colocar o homem como centro de si mesmo, ou seja, o material, e tudo é voltado para uma espécie de autoajuda, né, que você coloca uma caridade para com o ser humano baseado no assistencialismo, só que você esvazia o sentido principal daquilo que você vai buscar
na doutrina religiosa, né, principalmente no caso da Igreja Católica, você esvazia isso completamente. E a partir disso, nos últimos 40 anos, de uma maneira muito forte, a Igreja Católica ela começou a se esvaziar. Por quê? Porque ela perdeu o senso sacral. Ela começou a tornar-se uma instituição materialista. Para dar um exemplo, eu vou dar um exemplo simples e básico. Nós tivemos, por exemplo, aquela entrevista, né, no Roda Viva do arcebispo de São Paulo. Ele praticamente não falou, acho que ele falou de Deus uma vez durante 1h30 de entrevista. Ele não fala do aspecto transcendental da igreja. Quando ele fala da igreja como uma instituição, como se ela fosse uma ONG, como se fosse um grupo assistencialista, mas não aquilo como um defensor, como um príncipe, né, que um arcebispo, no caso ele ainda é um cardeal, né, como um príncipe representante do Vaticano no Brasil, né, da casa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E você vê que isso é muito forte. E por que isso não é feito? Não, porque tem diversos pares que isso pode ofender as pessoas e você passa a não estar preocupado com a sua ligação daquilo que você está aqui representando com Deus, mas sim você tem uma preocupação horizontal. Você deixa de ter uma visão vertical da realidade, mas você passa a ter uma visão horizontal da realidade, né? E você vê que o marxismo leva isso dentro da religião. No fundo, o que eles fizeram foi rebaixar a religião para o nível do marxismo, né? Eles não quiseram negar a religião, esses novos, porque assim, a religião para o marxismo, originalmente, ela é um mal. Existe até a frase conhecidíssima do Marx, que a religião é o ópio do povo. Por quê? A religião, segundo a visão marxista, ela impede o homem de tomar consciência da sua condição social. Então, ela atrapalha. Tá? O marxismo vê a religião como algo que faz o homem viver na ilusão, viver fora da realidade. É assim que o marxismo vê a religião originalmente. Com o tempo, com as mudanças, com as absorções que o marxismo foi fazendo dentro de si mesmo para poder sobreviver, né? Depois, junto com a Escola de Frankfurt e outros movimentos juntos, começou a se abrir dentro do movimento marxista assim, a ideia de nós podemos agregar ao marxismo outras ideias que originalmente a gente não aceitava. E aí é que começa a entrar a tentativa de colocar a religião dentro. E aí foi muito inteligente, né, malignamente inteligente, porque foi o que possibilitou o marxismo entrar em todas as esferas da sociedade. Porque enquanto o marxismo é apenas dogma materialista, ele fica restrito a um negócio pequeno. Então, quando ele se abre, ele começa. Só que ele se abre sem conceder as suas bases. É por isso que eu falo que é importante conhecer as bases. Porque o marxismo ele se abre como estratégia para entrar nas instituições sociais, mas ele não abre mão de seus fundamentos mais básicos. E o marxismo nunca abriu mão do seu materialismo. O que ele faz é o seguinte: bom, eu não abro mão do meu materialismo, então o que eu vou fazer? Eu vou lá e pego, por exemplo, a igreja, que é uma instituição que fala do sagrado e do transcendente, e rebaixo essa instituição até o meu nível. Então vamos fazer a Igreja Católica apenas falar daquilo que tem a ver com a vida material. Por isso, quando as pessoas se assustam, assim, mas esses marxistas roubaram tanto dinheiro. Pô, mas marxismo não devia se preocupar com o dinheiro. Não, marxismo só se preocupa com o dinheiro, porque marxismo só se preocupa com matéria. Marxismo só vai se preocupar com isso. Pô. Então, um marxista roubar, um marxista desviar a verba, um marxista fazer essas porcarias, é a coisa mais normal do mundo, porque ele só se preocupa com isso. Ele não tem preocupações transcendentais, ele não tem sequer moral, porque não existe um Deus. Então, o que ele faz é trazer tudo para o nível dele. E foi isso que fez com a igreja. Claro que sempre com aquele discursinho, blá, 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 né? Até de vez em quando fala de Deus, né? Senão ficava muito na cara também, né? Vamos falar de Deus, essas coisas. Mas, no final das contas, o que importa mesmo são os movimentos. E, se você pegar... outro dia,
Outro dia não. Na época eu estudei sobre o movimento da teologia da missão integral. Aí teve um evento que aconteceu nos anos 60, no Recife, né, que foi praticamente o pontapé inicial do movimento da missão integral no meio protestante. E você tem ali todas as palestras, né, daqueles pastores, e todos os homens influentes em suas igrejas. E assim, você percebe claramente, são marxistas que interpretam o evangelho como um instrumento para se fazer a revolução. Bom, é isso. O evangelho é um instrumento para se fazer a revolução, para mudar a sociedade. Mudar a sociedade para onde? Para que direção? Para a direção comunista. É aquilo que nós falamos no começo. A ideia comunista ela é indiscutível. Os meios para se chegar lá podem variar, pode haver discussão, mas a ideia comunista é indiscutível. Então, todos esses pessoal da teologia da libertação, teologia da missão integral, vai usar o evangelho. Lembra a Benedita da Silva falando? Como é que ela usou aquele trecho? Olha o que ela usou. Sem sangue, sem sacrifício, acho que foi isso, né? Sem sacrifício não há salvação, foi isso que ela falou? Foi esse trecho. E ela fala de... Sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há salvação. Olha que coisa, poxa, na interpretação cristã, isso é óbvio que se está falando do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo para a salvação da alma, para uma eternidade. Ela rebaixa, isso é um símbolo claro, né? É um exemplo claro. Ela rebaixa isso e interpreta como derramamento de sangue das pessoas para se fazer a revolução. Olha aqui, é o típico do que faz todo comunista que se diz cristão, como a Benedita da Silva se diz cristã. E, pessoal, vale a pena depois da live aqui vocês procurem Benedita da Silva, derramamento de sangue. Para quem não sabe, Benedita da Silva, ela ou foi, né? Enfim, ela tá sumida, não sei qual que é a relevância que ela tem no meio evangélico, mas ela foi uma grande representante evangélica do estado do Rio de Janeiro, que conseguiu ascender, né, ao cargo de governadora. Ela era vice. O governador em exercício foi afastado, como já é praxe, né, no Rio de Janeiro, já é moda, qualquer governador que entra logo depois é afastado, e a Benedita da Silva, por um tempo, ela foi governadora do estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia do avanço que essa gente conseguiu ter. Né? E, Fábio, partindo aqui, né, para... Quem sabe faz a hora e faz a luta, a gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas.